Amém. Gente, vamos começar aí por conta da hora, né? Vamos começar orando, agradecendo a Deus pelo dia de hoje, né? Já tem aqui um bocado de gente aqui para a gente brincar um pouquinho com esse texto de Romanos, mas vamos começar orando. Eu vou fazer assim, eu vou pedir que André, que está aqui perto, comece orando. Boa noite. Vocês certamente ouvirão Boa também. noite Aí, a todos. se você quiser vir para cá, pode vir. Oremos. Boa noite a todos. Senhor, meu Deus, meu Pai, obrigado, Pai, por mais um dia na Tua presença. Obrigado, Pai, por todos que estão aqui presentes, os que estão online. Abençoa cada família representada. Abençoa, meu Pai, nosso bispo, que vem trazer mais uma lição. O Senhor nos dê uma noite abençoada. Assim que eu te oro e agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Gente, nós hoje vamos tentar trabalhar o capítulo 13 de Romanos, né? Agora, antes de a gente começar a ler alguma coisa do texto, eu quero só fazer um resgate com vocês, lembrando do capítulo 12, né, onde nós trabalhamos, e Paulo falou ali de relacionamentos. Lembram disso? Relacionamento com Deus, conosco mesmo, com o próximo, né? E inclusive até com os inimigos também, certo? Capítulo 13, Paulo vai continuar na mesma pegada, falando também sobre nossos relacionamentos. Só que ele agora vai falar de 3 outras coisas. Relacionamento nosso com o Estado, com o poder público, digamos assim. Nosso relacionamento com a lei e a nossa relação com o dia da volta de Jesus. Ele faz um mergulho aí em 3 questões dentro desse capítulo 13, né? Relacionamento é o inimigo. Por favor, dá para repetir, bispo. Inimigo. Capítulo 13, viu, Ivonete? Sim, mas assim, dá para... Hã? Não dá para o senhor repetir esse relacionamento. Foi relacionamento com quem que o senhor falou? Até com o inimigo. Hoje ele vai falar da nossa relação com o Estado. Quando falo de Estado, é o poder público. Ou seja, nossa cidadania como pessoas conscientes do nosso papel e também do papel do Estado, né? Vai falar da nossa relação com a lei, mostrando que a lei se cumpre no amor, né? E na medida em que nós fazemos aquilo que Jesus mandou, que é o amor próximo, a gente vai estar cumprindo a lei, ou a lei resumida por Jesus. E a nossa relação com Deus no dia da volta de Jesus, que é aquela história que eu falei para vocês um tempo atrás, entre o já e o ainda não. A gente está vivendo o já, né? Jesus já veio, nós já temos a salvação, mas ainda não estamos completamente regenerados no sentido de termos um corpo que não é mais um corpo mortal, estamos na presença de Deus definitivamente como cidadãos apenas do céu agora. A gente hoje vive uma cidadania dupla, né? Nós somos cidadãos de pelo menos 2 reinos. O reino humano do país que a gente vive e o reino de Deus. A gente tem uma dupla cidadania hoje. Tem gente que tem 3, 4, né? Tem cara que tem cidadania africana, brasileira e do reino de Deus. Então, a gente tem pelo menos 2. Cidadão do reino e cidadãos, né, da terra. Ok? Então, nós vamos falar sobre autoridades governamentais, como é que deve ser a nossa relação com os governantes, ou quem representa o governo, né? E vamos falar sobre erastianismo, tá certo? Que erastianismo, a gente quando fala sobre essa palavrinha estranha, né? Está falando sobre um período onde o Estado tentava controlar a igreja. Bora pensar lá em Roma, quando Constantino declarou lá Roma não, romanos, na verdade, né, como cristãos, e o tempo em que o Estado estava, por exemplo, como na Inglaterra, teve tempo
que a igreja estava submissa à autoridade do rei, né? O rei era o papa da igreja anglicana no tempo, né, de Henrique VIII, mais ou menos por aí, era o rei quem dominava a igreja. Tanto que ele botava e ele tirava, né, o arcebispo de Cantuária. Então, era uma coisa que era o Estado dirigindo também a igreja, certo? Tem a teocracia, que é o momento onde a igreja controla o Estado, né? E a igreja agora, no sentido de teocracia, é Deus governando o Estado. Então, Israel, por exemplo, foi teocracia durante muito tempo. Não tinha governador em Israel, não tinha rei em Israel até Saul. Saul, quando vem, é que começa o governo do rei sobre o povo de Deus e não mais. Eles deixaram de ser teocratas, né, para ser o país governado por um rei, né? E então foi assim. E tem o tempo do constantinismo, né? Já dá para vocês entenderem a ideia, né, que é Constantino mesmo, numa fase da igreja na relação com o Estado, onde existia uma relação de parceria, né? Que era para um estar agradando o outro, um favorecendo o outro. A igreja favorecia o Estado e o Estado favorecia a igreja. Isso é um pouco estranho, certo? Parceria, né? Mas a lógica era uma colaboração que fosse construtiva para o Estado e para a igreja. Ok? E aí, gente, quando nós pensamos numa relação de colaboração, não mais de domínio de igreja ou de Estado, a gente pensa numa relação mais saudável. Talvez a impressão que é exatamente isso que Paulo está tentando mostrar nesse capítulo 13 da carta aos Romanos. É o Estado cumprindo o seu papel corretamente, o cidadão também respeitando o papel das autoridades. E quando eu falo autoridade constituída como Estado, gente, eu não estou falando de governador, prefeito e presidente. Qualquer agente público, né? Qualquer funcionário público, ele é alguém que representa o Estado naquilo que ele faz, certo? E aí, gente, o que é que nós precisamos entender de forma clara e definitiva? A igreja e estados têm papéis diferentes. Cada um tem um papel a ser executado, tá certo? Agora, todos dois têm direitos e deveres diante de Deus, né? Direito é uma forma de forçar, vamos mudar a palavra direito, porque quando a gente fala direito, parece que a gente tem direito a alguma coisa, né? Mas tem obrigações, fala de direito se dá obrigação. Tem obrigações, né, perante Deus, porque tem uma missão dada ao Estado ou ao ministério, a gente pode chamar ministério, por quê? Porque o funcionário público, do presidente até o mais simples funcionário público, eles são pessoas, né, que prestam serviço à população, eles têm como missão servir ao Estado, quando eu falo em Estado, agora servir ao povo de um determinado país, ou governo de Estado, ou prefeitura, seja o que for, né? E a igreja também tem seu papel de servir, né, levando a mensagem de Cristo, acolhendo as pessoas. Então, cada um tem um papel diante da sociedade, tá certo? E eu penso que Jesus deixou isso muito claro para a gente quando ele foi abordado sobre aquela história de é lícito pagar imposto, né? Na pergunta feita a Jesus, a pegadinha, né? Ele pergunta, quem tem uma moeda por aí? Aí ele disse, então deem a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. A gente pode ter uma dupla interpretação. Se vocês adoram César, vão-se embora da minha frente e vão adorar César. Se vocês adoram Deus, adorem Deus. Mas, ao mesmo tempo, Jesus estava dizendo que é lícito, né, em outras palavras, que já era uma coisa natural, o pagamento dos impostos, para que, com os impostos, César favorecesse a sociedade onde se recolhiam os impostos, certo? Então, ele não estava discutindo imposto, na verdade, ele pega esse contexto de que era natural que César recebesse o imposto e transfere para uma questão de adoração. Vocês são adoradores de César, então vão adorar César. O imposto para ele, aí, a altura dos acontecimentos, nem se discutia, porque era uma coisa natural na vida do cidadão
daqueles reinos, né? Ok? Então, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Vamos fazer assim, então. Agora, primeiro, pensar aqui naquilo que Paulo traz como a nossa relação com o Estado, que está nos versos de 1 até 3, né? Vamos começar lendo de 1 a 3, para a gente poder usá-los, né, como base. Romanos, capítulo 13, versos de 1 a 3, tá? Então, bora fazer assim. Eu vou pedir alguém aí do lado de lá para fazer essa leitura. E Ivonete, por favor, faça a leitura do capítulo 13, versos de 1 a 7, que a gente acompanha aqui. Amém. De 1 a 7. De 1 a, De 1 a 7. Todo mundo aqui ouviu, diga amém, viu? de 1 a 7 ou de 1 a 1 a 3? 7. 1 a 3. 1 a 3. Todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem fora por ele estabelecida, que foram por eles estabelecidas. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se colocando contra o que Deus instituiu. E aqueles que assim procedem trazem condenação sobre si mesmo, pois os governantes não devem ser temidos, a não ser pelos que praticam o mal. Você quer viver livre do medo da autoridade? Pratique o bem e ela o enaltecerá. Nós vamos trabalhar de 1 a 7, sabe, Ivonete? Mas primeiro, vamos pegar esse bloco de 1 a 3, né, para a gente ir por partes. Né? Vamos comer o elefante aos bifes, né, para a gente não ficar engasgado. Vamos pegar de 1 a 3. Primeira coisa, gente, vejam o que é que Paulo está dizendo. Ele é muito claro e não há dúvida nenhuma. E nós precisamos entender o que é que ele está querendo dizer com todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por ele estabelecidas. Tá certo? Independente da alma que está governando, ela só está governando porque Deus permitiu que ela governe. Lembrem-se que nenhuma folha cai de uma árvore, nem um cabelo da cabeça da gente, de quem tem ainda, logicamente, né, Calixto? Nenhum cabelo cai da cabeça da gente se não for com a permissão de Deus. Agora, vejam, quando Paulo está falando sobre isso, ele está trazendo de forma muito clara, né, que todos nós devemos submeter-nos à autoridade governamental, ainda que a gente não tenha votado no sujeito, escolhido essa autoridade, né? Ou se eu chegar no INSS, Gonçalves é lá o cara que é o diretor daquela unidade, e ele é a autoridade, eu vou ter que estar submetido à autoridade dele, né? Então, isso é uma coisa clara, né? Por quê? Porque a lógica que Paulo usa é que toda autoridade pertence a quem? A Deus. E que quem governa, governa porque Deus permitiu que ele governasse. Tá certo? E aí, a partir de então, quem governa, governa sob a permissão de Deus. Esse é o fato que a gente tem, né? Talvez a cabeça de vocês dê um nó aí, eu vou já antecipar isso. E se o cara estiver fazendo as coisas erradas? Aí é o departamento, certo? Eu estou falando da autoridade constituída por Deus, que está governando conforme o padrão estabelecido por Deus, sem ferir princípios, né, que são princípios do reino de Deus. Então, lembrem-se que quando os discípulos estão no Sinédrio e são arguídos, qual é a resposta quando os caras mandam que eles não preguem o evangelho? Eles dizem, olha, primeiro importa obedecer a quem? A Deus. Então, se há um conflito de questão ética ou moral, né, se o que a autoridade me pede ela conflita com aquilo que Deus me pede, então eu vou obedecer a Deus e não à autoridade, porque agora eu tenho autoridade para não obedecer. Perceberam o jogo das autoridades, onde é que ela vai entrar? A partir do momento em que eu sou pedido, por exemplo, para cometer um ato de corrupção, isso é pecado. E aí eu estou pecando contra quem? Contra Deus. Aí eu vou dizer, não posso fazer isso, porque isso é pecado. Certo? Então a gente tem que ter esse cuidado, né?
entendendo que Paulo está usando algo do Antigo Testamento, tá certo? Quando, lá no texto sagrado do Antigo Testamento, ele diz assim, que Javé é soberano e Javé governa sobre os reis das nações, né? Se vocês lerem lá primeiro Crônicas 11, o texto diz exatamente isso, que Javé é soberano sobre todos os reinos humanos e que Javé o dá a quem ele quer. Ou seja, Deus permite que governe quem ele permite que governe, certo? Ou seja, os reis surgiram e governaram porque Deus assim permitiu. Tem coisa, né, que vocês vão observar de forma muito clara, né, que esses decretos de justiça, tudo mais, são decretos que vieram pelas mãos humanas, né, e vieram sob a autoridade de Deus. Mas os decretos que são feitos, que contradizem a vontade de Deus, eu vou chegar a hora que eu vou ter que dizer não e vou ter que ser macho para segurar a onda. Ricardo está aqui, eu lembrei agora de uma história de um bispo da África, no tempo da perseguição à igreja, né? Foi emitido desculpa, da perseguição à igreja não, foi no tempo lá da África, submetida à Inglaterra, que um dos governantes emitiu um decreto que proibia, não lembro exatamente o que era, alguma coisa que era ofensiva, né? Era proibido pregar o evangelho, era alguma coisa assim. E aí ele disse, rapaz, eu não posso fazer isso. Aí ele escreveu uma carta dizendo que nem ele ia deixar de falar do evangelho, nem ia proibir nenhum clérigo e nenhum membro da igreja que pregasse o evangelho, né? Mas a pressão era tão forte que esse cara amanheceu morto no dia seguinte, correu do coração, de tanto medo que ele teve, mas ele foi corajoso e disse que não ia poder obedecer. Eu não posso obedecer a esse decreto governamental, certo? Então, para a gente começar entendendo isso, viu, gente? Então, o verso 1, Paulo está tratando exatamente dessa questão. Todos devem sujeitar-se às autoridades. Essa é a questão, porque ninguém foi constituído sem que Deus permitisse. Por mais desgraçado que o animal seja, ele foi constituído sob a permissão de Deus. Eu tenho uma lógica, gente, essa lógica é da minha cabeça, sabe? Às vezes, o povo escolhe mal e Deus permite que o povo experimente o mau reino. Vejam, quando Samuel chega para Deus dizendo que o povo queria um rei, lembram da história de Samuel, 1 Samuel? O povo quer um rei, o povo quer um rei, aí Deus disse assim, olha, a gente está vivendo uma teocracia, eu sou o rei desse povo, mas se eles querem, deixem que eles passem por esse aperto, eles vão experimentar um cara que vai explorar, que vai fazer eles trabalharem forçado, que vai pintar miséria. Mas, Senhor, olha, Samuel, eles não estão rejeitando você, eles estão me rejeitando. Então, deixe eles, escolha o rei, né, bote para reinar sobre eles, e eles vão pagar o preço, eles vão experimentar o que é viver sob o domínio de um rei, como vivem as outras nações, para aprender a deixar de ser invejosos, para querer ter um rei, né, porque era puramente inveja dos outros, eles vão pagar o preço de ter um rei. Então, veja, se a gente escolhe um governante mau e Deus permite, eu não tenho dúvidas que ele permite para que a gente sofra e aprenda a sofrer, né? Aprender no mínimo a escolher corretamente, certo? E, gente, atenção, eu não estou fazendo discurso político, não estou falando de direita nem esquerda. Estou falando de um texto bíblico, né, que nos remete a um outro texto quando o povo faz má escolha, né? Quando nós fazemos mais escolhas, vejam o que é que a gente vai ler no texto de Contas. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Ela também está vinculada a essa questão. Quando nós escolhemos de acordo com a vontade de Deus, nós somos felizes. Quando nós escolhemos distante daquilo que é o desejo de Deus, Deus pode permitir que a alma governe, e aí a gente vai pagar um preço que é algo. Pode ser até que ele mate o cara no dia seguinte e o bandido não governe, né? Mas ele pode permitir que o preço da mais turma. Essa é a grande questão. Aí, Luizinho, eu já estou fazendo aqui a aplicação prática, viu? Para a gente andar com ela. Ok, gente? Então, no verso 2, nós encontramos um portanto aí, né? Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se colocando contra o que Deus instituiu. Aqueles que assim procedem trazem condenação sobre si mesmos. Vejam, o que é que Paulo está dizendo? Já que o cara foi instituído sob a permissão de Deus, nós precisamos
obedecer à autoridade, certo? De novo, gente, obedecer à autoridade está dentro do contexto de não haver contradição contra os princípios do reino de Deus, ok? Até porque o governo tem como ministério, estou falando de governo como ministério, para entender que é serviço, o governo está aí para servir a população. Então, do jeito que a igreja serve, ele também deve servir, é um ministério, certo? E o ministério dele é o bem-estar da população. Então, se ele está fazendo algo que é por mal-estar, ele está indo contra a vontade de Deus, né? Então, gente, olha, o que é que o Paulo está dizendo? Olha, já que esses caras foram instituídos por Deus, vocês precisam obedecê-los, porque se vocês se rebelarem contra a autoridade, por exemplo, aquele cara está governando meu estado, minha cidade, meu país, eu não gosto dele, não votei nele, eu vou desobedecer. Então, se prepare para pagar o preço. Né? É o que Paulo está dizendo. Olha, quem se rebela contra eles está se rebelando, está se colocando contra o que Deus instituiu. Né? E aqueles que fazem isso trazem para si mesmo o quê? Condenação. Ou seja, o que é isso, gente? Eu estou pecando pela desobediência na hora que eu desobedeço a autoridade constituída por Deus. Tá certo? E aí, gente, tem um princípio por trás disso, que em nenhum momento a gente consegue ver Paulo falando sobre isso, né? Mas a gente pode trazer isso para um contexto, inclusive, de autoridade espiritual. É autoridade espiritual no contexto de igreja. Aquele cara que é meu líder de discipulado, que é meu líder de ministério, que é o meu pastor, né? Pastor no sentido do pastor de igreja que está aqui na dimensão terrena, né? Não é o pastor do Senhor, não, porque o grande pastor é Jesus. Então, nós devemos essas pessoas obediência e autoridade. Quando o cara chamar atenção, escute e veja se o cara não está chamando atenção de coisa que é séria para a vida da gente. Para a gente não cair em arapuca e acabar se dando mal, tá certo? Então, vamos obedecer entendendo o limite de cada um, certo? A grande sacada aí, a gente vai ver Paulo dizer, isso é o limite do Estado, o limite da igreja, o limite do cidadão. O limite da gente termina, né, onde começa o do outro. Então, cada macaco no seu galho, todo mundo respeitando todo mundo. Então, em momento nenhum, a gente tem que resistir à autoridade. Não. Independente se foi a vontade de Deus ou não. Isso. Veja, ó, a pergunta de André é uma pergunta capiciosa, viu, gente? Olha a pergunta de André como é perigosa. Todo momento a gente deve obedecer a autoridade, independente se ela está lá pela vontade de Deus ou não. Veja, cuidado, a vontade de Deus é diferente da permissão de Deus. Já preguei sobre isso aqui. Dizendo que Deus pode permitir que um mal terrível aconteça. Mas isso não é a vontade de Deus. Ele faz um alerta. Vai fazer um alerta para a gente. Então, vejam, a gente tem que ter um cuidado para não pensar que tudo que acontece é vontade de Deus. Tudo que acontece está sob a permissão de Deus, sendo bom ou sendo ruim. Agora, nem tudo que acontece é a vontade de Deus. Por exemplo, o cara batendo na mulher é vontade de Deus, o cabo bate, né? E Deus não proibiu ele de bater. Porque se ele bateu, não houve proibição. Se houvesse, ele ia cair duro na mesma hora, já caía morto, né? Agora, ele vai pagar o preço. Qual é o preço, gente? Ele desobedeceu a autoridade constituída, que é a lei, né? E aí, ele imediatamente vai para a cadeia. Não tem nem pena de, como é que chama, de fiança, né? Não se paga nem fiança. É um crime inafiançável. Então, cuidado para não confundir permissão com vontade. Pronto, Saul, por exemplo, não foi um rei constituído pela vontade de Deus. Deus permitiu que ele governasse. Pois é, o povo queria e Deus permitiu, mesmo sendo contra a vontade dele. Certo? Exatamente. Então, gente, cuidado para a gente não misturar. Ok? Fala, tesourinho. Alguém falou aí que eu não vi? Não, né? Ok, gente? Na próxima, acho que é bom botar a caixa de som aqui. Bora lá, gente? Então, veja. Outra questão, né?
que a gente tem que entender é: eu posso fazer um protesto. Nós temos toda a liberdade para protestar, tá certo? Uma coisa é eu protestar contra alguma coisa das autoridades, e a outra é eu desobedecer a autoridade. Veja, tem coisa que a gente protesta, não é uma desobediência. Ok? Eu já vi muitos protestos que são feitos e a gente é livre para protestar. Agora, protestar é uma coisa, desobedecer é outra. Tá certo? A gente já viu aí muitos protestos. Estava aí hoje, por exemplo, uma turma lá na BR, fechando a BR, fazendo um protesto, eu não sei exatamente o que era, mas o cara, por exemplo, o governo botou uma lombada, está morrendo um monte de gente. Aí a turma faz um protesto. Isso é desobediência? Não. Protestou contra alguma coisa que está se fazendo e que não é agradável. Então, como não é agradável para a população, ela pode protestar. Agora, ela não pode infringir a lei. Né? Vejam que o próprio pessoal do Sindicato dos Transportes, de vez em quando está fazendo uma greve. Daqui a pouco a lei diz: olha, a greve é ilegal. A partir daquele momento, ele não pode mais entrar na greve. Então, a greve tem que manter 30% da frota rodando. Aí, veja, quando vai para a lei, se a lei não está ferindo o princípio bíblico, a gente pode protestar, mas não pode desobedecer. Ok? Então, vejam que a gente tem aí uma liberdade, como a Bíblia traz para a gente, uma boa visão de democracia, né, nessa hora de a gente pensar nessas coisas, tá certo? Então, gente, vejam, na prática, né, a desobediência civil, ela se torna um pecado, né? Eu não posso desobedecer. Agora, eu protestar é um direito que eu tenho e é lícito, e não tem nenhum problema de ter protesto. Só tem um cuidado com protestar infringindo a lei. Veja, às vezes a lei vem, é uma lei, e aí eu tenho que protestar contra ela e descumprir, inclusive. Tem lei que eu devo descumprir. Veja, no Egito, quando foi dada a ordem para as parteiras hebreias matar as crianças que nasciam, foi o que elas fizeram? Elas obedeceram? Não. Por que não obedeceram? Porque era contra um princípio bíblico, que era o direito à vida, né? Então, elas desobedeceram. Vocês vão encontrar, por exemplo, aquele decreto de Nabucodonosor para que os súditos dele adotassem aquela imagem de ouro. O que aconteceu com Sadraque, Mesaque e Abednego? Não, foram para a fornalha. Pagaram o preço de ir para uma fornalha, mas desobedeceram. Veja como era crítico o negócio. Porque aquilo era contra a vontade de Deus, era contra um princípio bíblico. Quem é o único que deve receber a nossa adoração? É Deus. Né? Está ali um posto para você adorar. Rapaz, eu não vou adorar, porque isso aí é pecado. É contra o princípio que o rei de Deus. Então, essas coisas, gente, nós precisamos olhar. Né? O Sinério, onde é que é do Sinério, já falei para vocês da desobediência dos apóstolos, né? Quando eles foram proibidos de pregar o evangelho. A palavra deles foi: olha, primeiro eu vou obedecer a Deus. Se a obediência humana estiver dentro da obediência a Deus, beleza, estamos aí, né, alinhados, está tudo compatível. Se não, velho, estou fora, eu não posso fazer uma coisa que vai contra a autoridade de Deus. E Paulo, então, gente, vai trazer questões muito interessantes, né? Quando nós obedecemos à autoridade constituída, nós estamos, na verdade, buscando praticar a paz, né? A paz para que a gente viva em paz e tudo funcione. Vejam que, no final, ele vai dizer assim: os governantes não devem ser temidos. Ou seja, a gente não tem que ter medo de quem está governando. Tem que ter respeito, né? Tem que observar o que é correto e o que não é correto. Por que ele diz isso? Porque se a gente anda praticando o bem, não tem motivo para ninguém estar perseguindo quem pratica o bem. Aliás, a autoridade deve enaltecer quem pratica o bem. Né? Agora, se o cara pratica o mal, aí ele deve temer, porque certamente vem a reclamar. Né? Então, ele pode pagar por conta da desobediência, da prática do mal ou das coisas erradas. E a autoridade vai usar a vara, né? Deus vai usar o governo, inclusive, para praticar a disciplina. Perceberam isso? Ele pode usar. Matou, pronto, deixa eu voltar de novo para o caso está muito em moda. Bateu na mulher, cadeia. Deus está usando a autoridade governamental para punir o cidadão que está desobedecendo a lei e que é uma lei coerente com princípios sagrados. Ok? Beleza até aí, gente?
Alguma questão, alguma dúvida? Dúvidas, comentários e sugestões sobre este programa, liguem para o telefone, né? Alguma questão, pessoal que está à distância? A questão de impeachment. Questão de? Tá mudo. Impeachment é para tirar o presidente, tirar uma autoridade. A questão do impeachment está na Constituição, né? A Constituição, ela não fere um princípio bíblico, porque é aquela história, o cara vai ser julgado por um tribunal estabelecido pela própria lei. Se o tribunal achar lá, julgar que é coerente, ele não está cometendo nenhum absurdo, né, por conta do uso da própria lei. Então, veja, não tem. Mas Agora, para isso teria que ter pode acontecer verdade. um erro no julgamento? Pode. Aí você vai cair num lugar, sabe, André, que eu fico pensando sempre, por exemplo, a pena de morte. A pena de morte, se o Estado estabeleceu, ela é lícita, porque foi estabelecida pelo próprio povo, na medida em que escolheu um representante, o representante dele está lá no Congresso, o cara votou a pena de morte, e aí ela é um risco tremendo, porque ela pode ser injusta. E ela, depois que o cabo morreu, não tem como devolver a vida dele, né? E é que acontece, você vai encontrar em muitos países, por exemplo, na própria América do Norte, estados que eles não usam a pena, mas usam a prisão perpétua. Porque ele não tem segurança de que o cara vai ser morto na certeza da culpa, né? Então, na dúvida, é melhor deixar o cara vivo e botar o cara na cadeia até o dia que ele prove que não tem culpa, né? Nós temos umas coisas meio esquisitas, sabe, gente? Mas elas são compatíveis. Veja, a lei do Antigo Testamento diz o quê? Se tiver duas testemunhas, o cara já está frito, né? Perceberam? Está lá a lei, tem testemunho, o cara está frito. Então, enquanto o cara não provar que não é criminoso, e a gente tem esse problema legal, né? Esse problema de lei. Se vocês observarem o ônus da prova, né? Quando o cara é acusado de ter cometido um crime, é dele provar que não cometeu um crime. É interessante, né? Perceberam? Por isso tem investigação, aquela confusão toda. É o Estado, de alguma forma, tentando buscar cumprir o seu papel. Ok? Bora avançar na questão da relação... Daqui que vem as ainda, provas, versos de a 4 a certeza, 7. né? É isso, pastor? Daqui que tem as provas certas, concretas, verdadeiras, o caba já morreu. Se você tem as provas certas, concretas e verdadeiras, o que tem? Daqui que tem as provas certas e concretas. Ah, pode acontecer. Pode acontecer. Mas, infelizmente, é isso. Vejam. É a lei, né? A lei está lá porque a gente votou em alguém que fez a lei, botou a lei lá e ela está valendo. E essa é a justiça da gente, né? A gente pode protestar contra isso? Pode. Agora não pode desobedecer, né? A gente é responsável pela lei, né? Questões de princípios. Não estou falando de política, estou falando de princípios. Né? Então, a família hoje ela está sendo fortemente atacada de princípios. A lei em si, digamos, aqueles que deveriam, teoricamente, cumprir, fazer-se cumprir a lei, também, de certa forma, estão infringindo, desviando. Mas para esses casos, digamos, a própria lei instituída hoje é que vai avaliar e julgar. Agora, nós, como povo, né, a gente tem o direito e até o dever de se manifestar, de protestar, de reivindicar, obedecendo os princípios. Quer dizer, o grande problema está nos princípios. Então, vocês ouviram o comentário do Calixto? Viram? Quer dizer que, olha, está aí a família sendo atacada na questão de princípios, né? Pessoas que estão comandando os ambientes legais, políticos, etc., desviando da lei, mas a própria lei garante que a gente pode se manifestar, pode fazer um abaixo-assinado de milhões de assinaturas pedindo para que mude a lei.
Nós podemos fazer isso, né? A lei está aí para ser mudada, inclusive, se ela for uma lei injusta. E já foi mudado, gente. Nós tínhamos, né, quando eu pesquisei sobre isso, se eu não estou enganado, 184 mil leis no Brasil. Já tinha 40 e tantas mil que não serviam para nada. Entre elas, uma que já tinha caído, que era a mulher não podia votar. Perceberam? Então, a lei vai sendo ajustada. Beleza. Bora lá, gente. De 4 a 7, eu vou pedir aqui a alguém presente para fazer a leitura, versos 4 a 7. Carlão, você que tem a voz de locutor aí, leia para nós aí. Visto que a autoridade é ministro de Deus para o teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ele traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador, para castigar o que pratica o mal. É necessário que estejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Por esse motivo, também pagai tributos, porque são ministros de Deus, atendendo constantemente a este serviço. Muito bem. Vejam, na versão de Carlos, está a palavra que eu usei agora há pouco, né? Que Deus institui as autoridades como ministros de Deus. Veja, uma coisa é instituir ela como ministro, e a outra coisa é ela exercitar o papel corretamente, certo? Mas o que o Paulo está dizendo? Olha, as autoridades são instituídas como ministério, em outras palavras. Ministro é de ministério, né? Essa palavra ministério, a gente tem uma distorção grande, né? Porque a gente vê quem está ocupando o ministério se comportando como um rei, não como um servo, né? Quando presidente e ministro deviam se comportar como servos do povo, e não como dono do povo, ou como quem está querendo botar o povo sobre seu chulé, né? Então, gente, vê, quando Paulo diz, pois é serva de Deus para o seu bem, está dizendo que as autoridades ou o serviço público é instituído por Deus como servo de Deus para praticar o bem, para o bem-estar da sociedade. Aí ele vai dizer assim, ó, mas se você pratica o mal, tenha medo, pois ela porta a espada sem motivo, né? Aliás, pois ela não porta a espada sem motivo. O que ele está dizendo, gente? Olha, a autoridade é serva de Deus, tem ministério de praticar o bem, e se você pratica o mal, se prepare, porque a espada... Lembra, vocês conseguem lembrar o que é que Paulo fala de espada? O texto bíblico fala de espada, sem ser a espada, né? De 2 gumes aí, que a gente deve portar lá de Efésios. Mas a espada tinha símbolo de quê? Ó? E com ela ferir para tirar a vida, né? Então, olha, a espada é a espada que pode matar você, inclusive, se houver pena de morte. Era o que ele via na época. Não era penalizado e perdia a cabeça. Passava a espada e cortava a cabeça da galera, né? Então, vejam, quem desobedece à autoridade, ou seja, quem pratica o mal, deve ter medo, sim, porque está correndo risco, né, de vida. Se for num lugar que tem pena de morte, ele pode ir à morte. No lugar que não tem, ele vai para a cadeia. No Brasil, acho que a pena máxima é 27 anos, né? O cara, depois de 27, fica livre, é 37, né? Aí, vejam. Então, gente, toda a autoridade foi dada ao Estado, mas foi dada para quê? Para que ela exercite o serviço ao cidadão como se fosse um ministério, tá certo? Servindo a Deus. A outra coisa é que Paulo vai dizer 3 vezes que o Estado tem autoridade que provém de Deus. Ele repete essa história, sabe, da autoridade provindo de Deus, né? Para que a gente entenda claramente que isso é um ministério. Se alguém aqui trabalha numa entidade pública, deve entender isso. Eu estou lá para servir. Deus me colocou naquele emprego público como um cara que está lá para servir, né? E aí você vai dizer que a autoridade, ele pode dizer lá no verso 4, que a autoridade é serva de Deus. Primeira coisa, né? Depois ele diz na última parte do verso 4, né, que ela é agente da justiça para punir quem pratica o mal.
Não é isso que ele está dizendo? Pois ela não porta a espada sem motivo. Né? Quem é que porta a espada? É a lei, é a justiça. Então, ela está lá para praticar a justiça. Né? E depois, ele volta a falar lá no verso 6, que a gente não leu já. No verso 6, a questão de pagamento de impostos, dizendo que eles estão a serviço de Deus. Então, de forma muito clara, toda autoridade constituída, ela está constituída para servir ao povo, servindo a Deus. Servir a Deus, servindo ao povo. Vocês escolhem qual o caminho de ida ou de volta. Né? E aí, gente, o que é a lógica que a gente tem que usar? A gente tem que pensar aqui no conceito bíblico de equilíbrio, né? Princípio bíblico, a palavra caçou. Princípios bíblicos para que a gente encontre equilíbrio entre o papel do Estado e o papel da igreja. Ninguém atravessando o lugar de ninguém, né? Por isso, nós devemos considerar que, tanto na igreja como fora dela, a autoridade é constituída por Deus. Ok? E aí eu fiz uma nota aqui para que vocês tenham ideia. Então, quem está lá no Poder Legislativo, né, legislando, é constituído por Deus, deve entender que está lá para servir. Quem é funcionário público, quem é policial, né? Quem é do INSS, né, Gonçalves? Quem é da Receita Federal, seja quem for, é público, está lá para servir a Deus, tá certo? E aí, né, entender que o ministério concedido por Deus, o Estado, é para o bem e não para o mal, certo? Que é um tema que vai aparecer sempre nos capítulos 12 e 13 de Romanos. A gente vai ver isso aqui dentro, ok? Outra questão interessante, né, é que, se vocês observarem, Paulo está falando aí do bem e do mal, né? Ou seja, ele está trazendo o conceito de cabe ao Estado ou às autoridades constituídas, né, essa relação de respeito ao bem e rejeição ao que é mal, né? Oposição ao que é mal, né? Pratique o bem e a autoridade enaltecerá. Eu fico pensando, sabe o quê? Que é do jeito que a autoridade da gente, que a justiça julga e pune, né? A gente podia ter também programas de incentivo ao cidadão que pratica o bem, não podia, não? A gente tem Nobel da Paz, Nobel reconhecendo pessoas que fizeram grandes coisas para o bem, né? Podia ter também. Praticar o bem já está numa obrigação. Porque a gente acha que é obrigação. Veja, é obrigação, mas a gente podia ter destaques, né? Para quem realizou alguma coisa muito boa, foi muito benéfica para a sociedade, né? Eu vi uma coisa parecida com isso tinha antigamente um ranking de prefeitos, né? Os melhores prefeitos do Brasil. Eu fazia um ranking aí, né? Dos melhores. Então, os caras estão governando bem, né? Ok? E aí, gente, então tem um mal se praticarem, tem um medo se praticarem o mal, né? Porque ela é serva de Deus para praticar a justiça, certo? Ou seja, se a gente enxugar isso, fizer um resumo, a gente vai entender assim, o recado para a gente que é autoridade de alguma forma, no setor público, vocês são autoridade constituída por Deus para o bem. Então, se vocês estiverem fazendo alguma coisa má, inclusive vocês estão sujeitos também à espada, à justiça. Né? Então, nada mais justo que reprimir, do que punir quem está se corrompendo, quem está roubando, está dentro do papel da autoridade. Okay? Bora lá, avançando aí, né? Paulo vai dizer que, portanto, é necessário que sejamos submissos às autoridades, não apenas por conta da punição, mas também por questão de consciência. A gente não tem que estar submetido à autoridade por medo, mas conscientemente entendendo que, como cidadãos do reino de Deus, somos ao mesmo tempo cidadãos na terra e devemos respeitar as autoridades submetidas a elas naquilo que é a lei para o bem. Se é imposto, pague o imposto, né?
aquela história de que não concordo com a taxa do imposto de renda, proteste. Mas pague para você não ser punido. Não tem para onde correr, né? Então, é ela quem vai punir a gente se a gente não andar bem, ok? Alguém ia falando aí, eu perdi. É nesse caso mesmo que eu estava falando esses 5 mesmo, na questão das vantagens, né? O brasileiro é muito cheio de vantagem. Eu vejo também nessa questão aí. Se Mas você... sempre tem a vantagem tudo, é a lei de Gerson, né? Então, cuidado para não querer tirar vantagem descumprindo a lei, né? Está aí gente Justamente. na cadeia. Principalmente quando o seu carro né? é parado, né? Porque está indevido a alguma coisa, então você vai ter que pagar, porque você não está andando errado. Então você sabe que está errado, e quando muitas vezes você é pego, você quer infringir a lei, você está pagando. E cadê seus princípios como cristão? Isso. Aí, gente, vejam, 6, Paulo vai trazer a questão dos impostos, né? Dizendo que a gente deve sim recolher o nosso imposto, porque a autoridade está submetida a Deus e ela deve usar o dinheiro do imposto para transformar isso em benefício social. E aí ele vai dizer, então, no céu, deem a cada um o que lhe é devido. Se imposto, imposto, se tributo, tributo, se temor, temor, se honra, honra. Né? Então, tem a autoridade o que é devido, né? Então, está aqui, gente, trazendo uma coisa importante. Está trazendo um conceito de Estado decente, de Estado correto, de Estado que está usando bem os recursos que tem na mão, de um Estado, né, positivo, vamos chamar de Estado positivo, e não da esculhambação que a gente está acostumado a ver. Né? Então, o cristão que tem consciência, que tem juízo, deve pensar direitinho, refletir bastante, né, para que ele honre no sentido de obediência a quem o representa. Né? A gente vê também, na questão também, até bom esse ponto, de a gente ver essa questão da campanha da pandemia, na questão da vacina. Muita gente, né, usou, né, de falso testemunho para poder tomar a vacina primeiro do que uma ordem. Estava decretada uma ordem, só pode tomar vacina de tanto a tanto. E muitas pessoas, né, passaram à frente tomando a vacina também, isso também. Porque a gente só vê na casa de tributo, de pagar imposto, pagar conta de água, mas são tantas coisas que a gente tem que ter os princípios, né? E a gente tem... Tem São coisa muito tantas coisas pequena que a e gente a gente passa não por cima faz, delas, atropela, né? justamente. E, na verdade, é desobediência. Veja, um simples ato de desobediência no trânsito já é uma desobediência à autoridade, porque tem lei de trânsito. Né? Parei meu carro na rua, virado na direção contrária. O guarda vem muito, o cara reclama. Tu parou o carro na contramão, velho, tu quer o quê? Né? Seja obediente. Lugar de Obedeça a lei. idoso, lugar de deficiente. Veja, está aí a questão para que a gente entenda que a lei está aí para ser obedecida. Se a gente discorda, proteste, trabalhe para mudar, né? Mas não desobedeça. Agora, pode ficar tranquilo, pode protestar à vontade, desde que você não saia quebrando tudo, que aí vira desobediência, né? E aí o negócio se complica. Ok, gente? Tá ok até aí? Tudo tranquilo? Vejam, nós temos agora a nossa relação com a lei, certo? Que vai do verso 8 até o verso 10, mas eu não vou começar ela hoje para a gente não ficar no meio do caminho. E vou deixar esses 10 minutos para que a gente possa debater a questão, né? Tratar do que foi levantado aí com perguntas, questionamentos, né? Opiniões. O que é que vocês têm aí de questões, de opiniões? Veja, eu sei que a gente está conversando, aparentemente está muito claro. Mas eu não sei se no coração de todo mundo existe tranquilidade para dizer, rapaz, o meu papel é de obedecer. Né? Vejam, a obediência não quer dizer obediência cega, é simplesmente obedecer independente daquilo que é pedido para você. Né? Que coisas práticas a gente pode trazer quando a gente fala da nossa relação com o governo? Por exemplo, né? E aí eu estou trazendo o governo, agora, gente, mais ampliado. Tanto o governo, eu estou aqui focado somente no governo da área pública, mas eu gosto muito de trazer o governo também no sentido da igreja. A igreja tem governo, é verdade? A gente aqui escolhe uma junta paroquial para governar a igreja,
Escolhe. A gente elege, né? A gente tem um governo monárquico na igreja episcopal. O bispo, ele é a figura do príncipe, que é a questão lá do próprio nascedor da igreja. É como se ele fosse o rei, né, no sentido do governo, né? O governo da igreja episcopal é o arcebispo, quem bota ou quem tira um bispo para dirigir uma paróquia, por exemplo. Ele vai ouvir o conselho? Ele pode ouvir o conselho, sim. Mas pode ser que ele decida sem nem ouvir o conselho. Porque dentro do cânon da gente cabe esse tipo de coisa. Entenderam? Se o cara é instituído como autoridade, veja, na hora que a gente escolhe discipuladores, a gente orou, a gente conversou, né? E a gente escolheu um discipulador. Ele foi constituído uma autoridade sobre um grupo da igreja. Então, isso, gente, está presente na vida da gente, no dia a dia, em tudo quanto é de lugar. Onde eu estou, está presente essa questão. E aí, veja, é muito perigoso quando eu vejo o crente dizendo assim, não, eu não concordo, eu não vou obedecer. Veja, não é por concordância. Por concordância eu protesto. Agora, obedecer é outro departamento. Obedecer é a questão do é correto, obedecer é. Se não tiver contrário à vontade de Deus, eu preciso obedecer. Né? Em outra igreja, por exemplo, eu já desobedeci um bispo. Quando eu fazia um negócio, eu disse, ó, eu não posso fazer isso porque não é coerente com o que está no texto bíblico. Aí eu não vou poder lhe obedecer. Me perdoe, mas eu não posso fazer isso. Né? Eu não era pastor, não era nada, era só membro de um conselho de paróquia, né? E eu disse, olha, eu não concordo, eu não posso fazer isso. Está ferindo a lei, né? Era um negócio de uma lei de construção, né? Que tinha que ter um recuo, né? E ele não queria obedecer o recurso. Disse, olha, eu não concordo com a desobediência. Eu não vou fazer isso se está na minha competência, porque eu sei que tem preço. Moral da história, eu fui vencido, como voto vencido no conselho, sabe? Meu velho, a espada veio, não teve perigo. Construíram, tiraram o recuo. O que aconteceu? A justiça veio e disse, olha, vai gastar de novo, pode fazer a parede no lugar dela. Gastou outra vez. É definido alguma decisão é tomada. E ali é a maioria, o conselho. A chefia está dizendo, a diretoria tem que ser feita assim. Você pode ter um ponto de vista diferente, não concordar. Mas o não concordar não quer dizer que você não vai cumprir aquilo que foi decidido. Se foi decidido aquilo, então você tem que se empenhar para tentar cumprir aquilo que foi definido. Olha, Calixto, gente, está trazendo um exemplo muito prático do dia da gente. Estou numa empresa, viu, o pessoal que está distante, não sei se vocês ouviram. Estou numa empresa, está aí, por exemplo, Xing lá na caixa, né? Estênio. Aí a caixa diz, ó, gente, a partir de hoje, a norma é essa, a gente só faz o pagamento se o cara pediu a identidade e comprovar se aquele cara é o fulano mesmo. Aí ele vai dizer, rapaz, eu não concordo. Né? Mas foi decisão de maioria, se foi uma questão de uma reunião de direção da Caixa, desceu a lei, ele é obrigado a cumprir, velho. Ele tem que cumprir, não tem para onde correr. Quando eu descumpro, eu estou dizendo o que para a empresa? Eu não quero trabalhar aqui. Eu não concordo com isso. Beleza, eu posso não concordar, mas obedecer eu sou obrigado. Né? Eu pedi esse documento, fere alguma coisa que é princípio bíblico? Não. Então, veja, eu não tenho como dizer não. Tenho que obedecer. Ou eu obedeço, ou eu estou arriscado a espada vir e cortar meu emprego. Matou meu emprego, né? A espada. Perceberam? A espada velha está aí acesa, em pé toda hora. Né? Só o cara desobedecer. Né? Vejam, veio a espada, matou meu emprego. Cheguei no trânsito, entrei na contramão. Veio a espada, danou a multa em cima de mim, morreu R$200 no meu bolso. Né? Então, gente, não tem perigo. É uma relação que a gente não tem para onde correr. Cláudio está me avisando que falta quanto, Cláudio? 5 minutos. Falta 4 minutos, viu, gente? Dentro da lei. Se for fora da lei, você pode desobedecer. E se você for demitido, ainda pode denunciar a empresa. Muita gente tem medo de fazer isso, sabe?
Não, eu tenho medo, porque pode ser que meu patrão fique no bochicha aí e diga que os caras que são amigos dele, que aí vai se fechar as portas para mim, aí você vai... Aí veja, é aquela história. Importa obedecer a quem? A Deus ou aos homens. Se eu sou um servo de Deus, obedeço a Deus, é claro, né, que eu vou ter que pagar um preço. Eu posso passar um tempo desempregado, mas Deus proverá. Eu confio em Deus. Veja, eu acho, gente, muito saudável quando a gente tem uma questão de empresa que ela fere claramente um princípio bíblico, a gente, com a educação, tem que dizer, ó, eu não posso concordar com isso. Isso fere um princípio bíblico, né? E se fere um princípio bíblico, é bom a empresa tomar cuidado, porque ela também está sujeita à espada. Agora é a empresa sujeita à espada. Perceberam? Por exemplo, eu conheço gente que não pagava os adicionais no turno como deveria pagar. Aí um grupo de empregados chegou e botou na justiça. Quando veio, agora veja, ela não pagava, não era porque ela não queria, não, porque fizeram uma coisa, né? O departamento pessoal fez umas coisas lá de conta errada, não, isso aqui cabe, aqui não cabe. Quando veio a denúncia, aí o advogado disse, não, realmente a gente está errado. Sabe qual foi a posição do dono da empresa? Então vamos pagar imediatamente. Se a gente está errado, paga imediatamente, faça as contas, pague e passe a funcionar de acordo com a lei. Quando o cara tem consciência do papel dele, ele vai fazer o que é correto. Se ele mantivesse a pegada de vamos desobedecer, ele estava na mira do Ministério do Trabalho a qualquer momento, quando ele disse, chegava a pancada. Né? A espada é velha. Tem perigo.